E aí, vamos fazer uma viagem no tempo? Pensa num mundo conectado por superestradas, com governantes que se diziam deuses e uma ciência que, olha, chegava bem perto da nossa. Nos próximos minutos, a gente vai dar uma olhada nesse mundo greco-romano do primeiro século, uma época cheia de contradições que, por incrível que pareça, ainda tem muito a ver com a gente hoje. Bom, para começar, vamos mergulhar de cabeça nesse universo. Aqui os governantes não queriam ser só reis, sabe? Eles se viam como deuses na terra. Essa moeda aqui, por exemplo, mostra o rei Antíoco IV se colocando lado a lado com Zeus. E isso não era só uma metáfora, não. Era uma declaração de poder divino, para todo mundo ver. Esse império gigantesco nasceu de uma mistura muito poderosa: a cultura grega com a engenharia romana. Juntas, elas criaram o que a gente pode chamar de primeira superestrada global. Um mundo conectado como nunca se tinha visto antes. E o que conectava todo mundo? A língua. Por causa das conquistas do Alexandre o Grande, o grego virou o idioma universal. No mercado em Jerusalém, nas ruas de Roma, era a língua que unia todo esse império que era super diverso. Tá, mas como é que se mantinha um território desse tamanho todo ligado? A resposta está numa infraestrutura que era revolucionária para a época. Estradas romanas, rotas marítimas gigantescas e até um sistema de correios. Tudo isso permitiu que exércitos, mercadorias e, principalmente, novas ideias viajassem numa velocidade impressionante. Só que toda essa conexão não queria dizer segurança, né? Mesmo nas estradas mais modernas, o perigo era uma realidade. A estrada para Jericó, por exemplo, era famosa por uma coisa: os assaltantes que ficavam escondidos esperando os viajantes passarem. Agora vamos sair um pouco das estradas e entrar nas cidades para ver como esse mundo era, ao mesmo tempo, um lugar de luxos e conveniências incríveis e também de divisões sociais bem profundas. A cidade de Alexandria, por exemplo, tinha uma biblioteca com mais de 1 milhão de volumes. Dá para imaginar a quantidade de conhecimento que estava guardada ali? Já em Antioquia, era possível andar por 2,5 km de ruas feitas de mármore e com um sistema completo de iluminação noturna. Pensa só! E o melhor, por uma merreca, uns 10 centavos. Qualquer pessoa podia usar os banhos públicos, que tinham até chuveiros, uma invenção grega. Mas claro, a vida na cidade tinha seus atritos. E bem no meio desses conflitos tinha uma figura que era odiada por todo mundo, o publicano, o coletor de impostos. Eles eram vistos como traidores, que trabalhavam para Roma, e também como ladrões, que sempre cobravam a mais para enriquecer. Ok, já demos uma olhada na vida pública. Agora, vamos entrar nas casas para ver como era o dia a dia, a vida privada das pessoas. No cotidiano, as roupas diziam muito. Os estilos eram bem diferentes para homens e mulheres, e não era só uma questão de moda. As roupas mostravam o status social, os costumes de cada lugar e qual era o papel de cada um na sociedade. E falando em aparência, as tendências de beleza daquela época podem parecer bem modernas. Perucas, tintura de cabelo, perfumes. As preocupações com a aparência não eram tão diferentes assim das que a gente tem hoje. Só que aqui a gente chega num ponto muito sério. Por baixo de toda essa sofisticação, a moralidade era completamente outra. Práticas como o infanticídio, principalmente de meninas, era uma realidade trágica e comum. Agora vamos falar um pouco do software do mundo greco-romano. Ou seja, do entretenimento brutal à busca espiritual, o que movia essas pessoas. O entretenimento das massas era um espetáculo de violência, mas uma violência brutal. Era um reflexo bem sombrio dos valores da época. Num único dia de jogos, milhares de animais e pessoas podiam morrer na arena, tudo para divertir a multidão. E visualmente, a gente vê dois mundos vivendo lado a lado. De um lado, o teatro pagão, grandioso, feito para o espetáculo. Do outro, a sinagoga judaica, focada na comunidade, no encontro. A sinagoga era muito mais que um prédio, era o coração da comunidade judaica. E foi esse modelo dela, focado no ensino, na comunidade local, que acabou servindo de base para a organização das primeiras igrejas cristãs. Apesar de todas essas diferenças que a gente viu, se olharmos com mais atenção, vamos encontrar paralelos com o nosso tempo que são, no mínimo, surpreendentes. E esse é o grande paradoxo. Uma sociedade que era tão sofisticada e, ao mesmo tempo, tão brutal. Isso faz a gente se perguntar, será que eles eram tão diferentes de nós assim? E quando a gente fala em sofisticada, não é exagero. Na ciência e na medicina, as conquistas deles eram muito mais avançadas do que a gente imagina. Eles não só sabiam que a Terra era redonda, como mediram o planeta e já faziam cirurgias bem complexas.
No fim das contas, a conclusão é essa mesma. Dá para ver reflexos do nosso próprio mundo no deles. A conexão entre a sociedade daquela época e a nossa é muito mais forte do que parece. Da grandiosidade do império aos momentos mais simples da vida doméstica, esse era um mundo de profundas contradições. Bem parecido com o nosso, não é? E isso nos deixa com a última reflexão. Nas nossas leis, na nossa língua, nas nossas cidades e até nas nossas crenças, que parte do mundo deles ainda vive com a gente até hoje?